Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis de Televisão, canal 10. E agora, nesse bloco, nós vamos conversar no quadro de Bem com a Idade, um quadro que vai ao ar toda terça-feira, a extensão de uma revista maravilhosa, uma proposta do Lar São João de Deus. E esse quadro também é abraçado pelo Lar São João de Deus. Hoje eu vou conversar com o Heraldo Bittencourt. Bom dia, Heraldo. Bom dia, Carol. Bom dia você de casa, né? A gente já está aí nas terças-feiras apresentando aí o nosso quadro e é uma alegria voltar, poder continuar com esse trabalho e ver que está dando certo. Sim. A coisa está fluindo e tudo mais, e a gente está sempre à disposição, né? Hoje aí com bastante alegria para falar um pouco mais sobre essa questão das restrições, como isso pode ser visto, como você falou no início, de forma positiva e de forma negativa, né? Como isso faz parte de um ciclo vital, né? Nossa vida faz parte, tem esse conteúdo de restrições constante, né? É verdade, que são desafios, né, Heraldo? E o Heraldo, além de assessor de imprensa do Lar São João de Deus, ele é também filósofo, professor de filosofia e estudante de psicologia, né, isso, Heraldo? Então, hoje a gente vai Isso. falar um pouco com esse olhar da filosofia, com um misto aí já de psicologia também, né? A Isso. gente vai falar sobre essa questão das restrições. Às vezes a gente se coloca... Eu acho que a maior restrição aqui na nossa cabeça é o medo. É a Sim. maior restrição que a gente pode colocar para os nossos sonhos, para a nossa vontade, para os nossos ideais, é o medo. E eu gostaria que você falasse em relação ao medo como uma restrição e como a gente pode tentar superar esse medo para ir em busca dos nossos sonhos. A gente está falando aqui no quadro de Bem com a Idade, mas o quadro de Bem com a Idade, ele fala para a terceira idade e se estende para todas as outras também, né, Heraldo? A ideia é levar a qualidade de vida para o cidadão, porque todos nós chegaremos na terceira idade também, né? Exatamente. E todos os temas que a gente trabalha aqui, apesar de serem focados na terceira idade, eles são parte de uma vida, como a gente disse, né, um elemento vital, ou seja, do início ao fim, natural, e que passa também por outras etapas, como, por exemplo, a fase da infância, a fase da adolescência, a juventude, a fase adulta, dividida em suas repartições naturais, até a fase do envelhecimento, onde a gente dá o maior foco. Mas, por exemplo, a questão das restrições também, a gente pode falar aí, você falou do medo, né? A gente pode falar das restrições dividido em alguns níveis, como por exemplo, nós podemos falar das restrições divididas no nível bio, psico e social. Porque restrições, por exemplo, no nível biológico, se a gente pegar cada uma dessas etapas que eu falei, por exemplo, a criança, óbvio, logo de início ela não sabe andar. Então existe uma restrição de mobilidade? Sim. Aliás, a gente nasce, né, parecendo um bolinho de carne ali, né? É Muito verdade. estranho, né? A gente não tem cabelo, a gente não enxerga direito, a Não tem gente não dente. tem dente, nós temos 70 ossos a mais no corpo, coisa, mas ao mesmo tempo a gente não consegue ficar de pé. Costumo dizer para meus alunos o seguinte: quando a gente nasce, a gente toma um prejuízo enorme no mundo geral, né? Dos organismos. Quando nascem, assim, a maioria já se desenvolve logo. Se você pegar aí uma comparação vulgar, mas um cavalinho, um potrinho, quando nasce, em algumas horas ele está de pé, ele tem dente, ele consegue sobreviver sozinho, né? Ele está pastando, ele tem pelagem, ele está de pé. A gente não, se deixar 5 anos aí, a gente acaba morrendo, né? É Precisa de verdade. alimentação, precisa de orientação e tudo. Então, de uma certa forma, tem essa limitação natural, biológica, e que ela depois ela vai se perdendo porque nós vamos tendo a autonomia, né? Eu acho que a questão da restrição também está ligado ao momento onde a gente sabe como equilibrar que essa restrição ela é algo bom ou ela é algo mal, né? Ela serve ou não serve para a nossa vida. Quando a gente fala sobre a questão da restrição psíquica, aí sim que entra essa questão do medo, né? Porque o medo ele é, de uma certa forma também, a noção que a pessoa tem sobre algo ser ruim para ela. Então, algumas pessoas não têm medo de certas coisas, mas o medo é necessário. É bom que se tenha, porque se a gente passa do limite, né, a falta de medo total faz com que a pessoa se mate. É verdade. Né? Você imagina se, por exemplo, você sabe que uma coisa vai te levar ao mau caminho e você faz aquilo, você não coloca essa restrição, se você não tem medo daquilo, né, você sabe que uma serpente pode te pegar e te picar e você vai morrer. E se você fala assim, não, mas eu não tenho medo de nada e coloca a mão, você pode perder sua vida. Então o medo é importante. É claro que a ausência total do medo, ela leva às suas consequências e o medo em excesso também. O medo em excesso, se a gente colocar muitas restrições, a gente acaba também não saindo do lugar. Uhum. Mas ao mesmo tempo tem a questão também das restrições sociais,
que formula, inclusive, os nossos medos. Né? De onde vêm essas histórias? De onde vêm as coisas? Por que a criança ela acaba comendo? Quando o pai fala lá, olha, tem que comer, porque senão algum bicho vai te pegar, o bicho-papão vai te pegar. Então, é uma restrição, é um medo necessário naquele momento, claro, porque o pai está utilizando de uma certa forma ali para a alimentação da criança, mas tem que saber o momento onde aquele medo ele vai ser superado, porque se não for superado, né, você acaba colocando muitas restrições. Tem um filósofo que diz que nós nascemos livres, mas a todo momento nós somos colocados a ferro, né? Nós somos amarrados a todo momento, porque é óbvio, você vai vendo situações e você vai compondo o seu universo, o seu mundo. A pessoa leve em relação às restrições é aquela pessoa que sabe lidar com esses empecilhos, esses impedimentos e olhar dali e falar assim, bom, eu prefiro nesse momento ser covarde, porque eu vou ser um covarde vivo ao invés de um herói morto. Sim. Eu não posso dar um passo a mais, porque se eu der, de repente, vamos pegar uma questão da juventude, se eu der um passo a mais aqui só para fazer meus amigos rirem, se divertirem, com isso eu posso acabar com a minha vida, posso acabar com a vida dos outros, porque de repente pode ser o fato da pessoa beber e dirigir, e já que não pode fazer isso, a pessoa faz para dizer o seguinte, vou ultrapassar um limite, olha que legal que eu vou ser o cara bom e tudo mais, só que ele está fazendo algo irresponsável, então ele precisa dessa restrição, ele precisa dizer, não, nesse ponto não dá. Então é bom que se valorize essas restrições, né? E na terceira idade, que a gente vai falar daqui a pouquinho melhor, né? É um local, um momento onde a gente tem muitas dessas restrições biopsicossociais de uma forma muito grande. Primeiro, a biológica, óbvio, porque as restrições físicas são claras, né? A gente já está perdendo aquela força que a gente tinha antes, todo aquele rendimento que a gente tinha biológico. Depois a gente vai ter as restrições, óbvio, de uma vida inteira que foi avaliando o que é bom e o que não é bom, e que talvez não tenha acompanhado as mudanças que aconteceram ao nosso redor. Porque se você parar para pensar um idoso, vamos dizer um idoso aí a partir dos 60, 70 anos, né? Ele passou por algumas gerações. Então ele teve restrições no início que talvez ele não tenha agora. Uhum. Tá? No passado você não fazia de uma certa forma, agora você faz. Então ele tem as restrições, ele tem que lidar com essa situação também. E sociais, né? De uma certa forma as pessoas impõem para ele, você já não pode, você não deve, você é idoso, por que você faz isso? Então tem que saber lidar com essa situação também. Nós temos que saber lidar, nós temos que entender, porque isso é uma realidade muito presente para nós, né? Sem dúvida, e é interessante a maneira que o Heraldo colocou aqui em relação aos medos. O equilíbrio, né, Heraldo? Porque não é legal você não ter medo de nada e também não é legal você ter medo de tudo. Você ficar uma pessoa que acaba se bloqueando e deixando de viver por conta de medos. De repente você poderia ir muito além e aí você começa a colocar ideias na sua cabeça, né? E vamos dizer aí, cria prisões dentro da sua mente, não se permite evoluir por conta do medo. Então esse equilíbrio, atingir esse equilíbrio é muito positivo. E em relação à terceira idade, que ele estava colocando aqui, que às vezes a pessoa, quando chega na terceira idade, ela de repente corria muito, e aí de repente ela está com algum problema no joelho e hoje ela não pode mais correr, e ela precisa descobrir uma outra coisa que gere tanto prazer quanto, ou até mais, porque a gente sabe que existem casos na terceira idade da pessoa redescobrir a vida, enxergar a vida de outra forma e realmente compreender a vida por uma outra visão, por um outro ângulo. E, de repente, algo muito maior, utilizando uma porcentagem, digamos assim, da nossa imaginação muito maior, do que nós podemos, do que nós somos capazes, indo muito além do que nós podemos ir através dessa restrição, né? Utilizando essa restrição de maneira positiva. Isso pode acontecer? Sim, sem dúvida, porque o primeiro passo para que a gente tenha uma noção boa para lidar com essas restrições é saber que nós temos essas restrições, tá certo? Eu lembro que uma vez eu fui brincar com um senhor, assim, acho que foi primeiro forazinho que eu levei, assim, que me fez refletir, mas que foi muito bom, né? Que eu lembro que ele tinha quebrado a bacia e eu fiquei tomando conta dele durante um bom tempo, né? E aí eu fui conversar com ele, depois que ele já estava andando e tudo mais, eu brinquei com ele assim, falei, agora já dá até para jogar bola. E ele já com quase 80 anos, ele falou assim, não, peraí, jogar bola há muitos anos eu não jogo, sabe por quê? Eu soube envelhecer. Então ele me deu uma cortadinha assim, eu falei, verdade, mas é isso. Primeira coisa, é óbvio que a gente estava brincando, ele não foi nem rabugento comigo, nada disso não, mas para dizer, né, eu soube envelhecer, eu tenho noção das minhas limitações, eu estou curado hoje porque ele voltou a andar e isso era um passo enorme, então
eu não tenho que esperar algo além disso. Então eu tenho que saber dar nome aos bois, né? Eu tenho que dizer, olha, eu estou restrito em relação a isso. Eu vejo acompanhamento, eu faço acompanhamento de algumas pessoas que às vezes têm umas restrições em relação à forma de pensar, né? Ela, mas eu sou muito fechado, meus pais não deixam que eu faça isso, eu não posso. Então, ela está querendo ultrapassar o limite. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, dar nome aos bois, dizer, olha, eu posso, eu não posso, eu devo, eu não devo. E aí a pessoa acaba dizendo assim, não, eu não consigo fazer isso. Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar chegar mais próximo do objetivo que eu quero alcançar, mas sabendo que eu tenho essa limitação. Para o cara, de repente, que ele tem alguma deficiência física, seja ela qual for, ele não pode achar que ele não tem aquilo. Pelo contrário, ele só vai superar aquilo quando ele abraçar a ideia de que, poxa, eu tenho essa deficiência e não é o suficiente para parar a minha vida. Eu vou além. Nós temos vários exemplos, inclusive na internet, né? Tem aquele Nick Valdelvich, que é o cara que não tem braço, não tem perna, e o cara consegue pescar, né? Ele consegue nadar. O cara faz um monte de coisa que muita gente que tem perna e tem braço e não faz. Recentemente soube até que ele já se casou e agora a esposa dele está grávida, já teve um filho e tudo mais. Olha que bonito, né? Sim. Ele, inclusive, até brincava com essa situação, dizendo assim, pô, eu nunca vou poder segurar a mão da minha esposa para dar uma volta com ela, porque ele não tem braço. Mas ele dizia, mas eu vou segurá-la pelo coração, sempre, porque o que eu tenho para dar para ela é muito maior. Então é isso, você saber, pelo menos, nomear uma restrição, por exemplo, um idoso, né, ele saber dizer assim, poxa, eu tenho essa restrição. Hoje eu sou cadeirante, não me impede. Tá certo? Hoje eu tenho ali os ossos um pouquinho mais frágeis por causa da osteoporose e tudo mais, mas não tem problema, eu não paro de viver, eu vou continuar devagarinho, sabe? Eu vou naquele ritmo que eu posso, mas eu não paro. A questão é não parar, né? Prosseguir sempre do jeito que eu posso. Eu acho que, analisando, pensando nisso tudo que você está dizendo para a gente, para mim, para o pessoal que está em casa, essa questão de evoluir. Eu acho que quando a gente chega na terceira idade, eu conheço várias pessoas, Nonô aqui, vou mandar um abraço pro Nonô, que ele corre. Nonô, não sei a sua idade certinho, Nonô, mas eu acredito que o Nonô esteja beirando aí os 80, ele já passou. Então, assim, ele corre. Ele é muito mais saudável do que eu, porque eu não corro. Se eu correr um pouquinho, eu já fico ofegante e já falo, peraí, me espera que eu não consigo, tá doendo aqui. Não dá pra mim. Então, a gente vê que a juventude, essa saúde física, esse vigor físico, ele não tem nada a ver com a idade. E quando acontece da pessoa ter uma restrição, por exemplo, um cadeirante, uma pessoa na terceira idade que hoje está numa cadeira de rodas que, de repente, era uma bailarina, fazia balé. Então, a vida dela foi o balé, ela se apresentou em espetáculos. O que o balé trouxe para a mente dela? Qual foi o processo evolutivo que gerou na mente dessa idosa? Será que o balé não trouxe alguns procedimentos, algum aprendizado diferente em que ela colocou em prática no físico e agora ela precisa colocar em prática falando, conversando, utilizando a mente? Então, eu acho que é o processo evolutivo. A gente vai se descobrindo e se redescobrindo o tempo todo. Em determinadas fases da nossa vida, quando você tem 20 anos e você chega aos 30 e olha para trás e fala, nossa, se eu tivesse os 20 anos da maneira que eu penso com 30, minha vida seria completamente diferente. Mas será que eu teria evoluído dessa maneira se eu não tivesse passado por tudo que eu passei dos 20 aos 30? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que a gente tem que aproveitar todas as fases e enxergá-las com muito amor e abraçá-las de verdade, aceitar as nossas limitações do nosso psicológico, nossas limitações do nosso físico e ir além. Eu acho que o grande segredo é a gente estar aberto a evoluir, a crescer e a se reinventar, né, Seraldo? Sem dúvida. Sempre essa questão da evolução é importante e respeitando também como foi o processo evolutivo do outro, né? Como você falou, poxa, quantas pessoas de repente estiveram envolvidas com uma atividade que eram bastante fortes assim e hoje em dia tem uma restrição e tudo mais e às vezes ela simplesmente está parada e de repente cabe a nós também valorizarmos tanto a nossa vida, como é que ela está acontecendo, se aquilo ali é uma realização de fato, se aquilo ali está nos dando características de uma personalidade, de alguma coisa que vai mudar a nossa vida, ou se está sendo uma coisa passageira também. Lá no lar, por exemplo, se a gente parar para conversar com alguns idosos, nossa, a gente vê cada história, porque em primeiro momento, a primeira coisa que a gente vê, assim, idoso, sentadinho ali. Porque ele não está escrito na testa dele assim, fui um grande músico, uma senhorinha que tocava piano lá, fui uma ótima musicista. Não está escrito. Precisa de atenção. Precisa de você parar e pensar assim, cada pessoa é um universo.
Então eu vou sentar ali e vou perguntar por que você fez da sua vida, né? Tem um seu Wilson que inclusive saiu naquela revista que eu trouxe, né? Que é a de bem. A história dele é que ele era um militar de alta patente na faixa de Gaza e ele com certeza viveu situações extraordinárias e hoje ele está lá paradinho, sentado na festinha, ele está lá balançando e tudo mais assim. Então, em primeiro momento você olha, é um idoso. Depois você olha e fala assim, nossa, como ele foi importante para a história do Brasil e tudo mais. O que a gente tem que ter essa sensibilidade para poder ver isso também, né? Para saber, olha, como essa pessoa evoluiu, como essa pessoa viveu a vida dela e o que eu quero para mim também, porque com isso eu posso pegar e falar assim, olha só, ele deu sentido para a vida dele, eu quero dar sentido para a minha também, eu não quero passar simplesmente por essa vida assim, deixando as coisas acontecerem, eu quero que as minhas restrições sirvam de degrau e impulso para eu ir mais alto, para saber quanto essas pessoas podem me ensinar também, né? Perfeito, Heraldo aqui falou muito bem sobre as restrições, como filósofo, como psicólogo e como Heraldo Bittencourt também, porque eu acho que isso tudo, a gente aprende muita coisa na faculdade, mas determinadas coisas têm a ver com a nossa maneira de enxergar a vida e a gente vai colocar, exteriorizar isso com a nossa maneira de ver o mundo. Então, eu quero te agradecer aqui mais uma semana com a gente. Daqui um pouquinho a gente vai dar continuidade ao quadro de Bem com a Idade, porque hoje tem mais uma pauta sobre esse assunto, sobre as restrições, num olhar de um outro profissional, que eu não vou contar para você que está em casa, que a gente vai assistir no próximo bloco, não é isso, Heraldo? Já voltamos aí então para esse conteúdo que continua com foco um pouco maior nos idosos. Até daqui a pouquinho, né?